Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Guilherme. Valdez, boa noite. Boa noite. Você está me escutando? Estou escutando, né? Sim. Tá. Então, eu vou começar agora, né? A aula, estava esperando até agora. Você está sendo o primeiro, né? Você é de que série, Valdez? Do quarto. Quarto semestre. Isso, o quarto semestre. Tá. Essa matéria é do quarto semestre, certo? Isso. Tá bom. Então, deixa eu explicar para você. Aí, você recebeu o link dessa aula direitinho? No caso, eu peguei pelo AVA lá, direto linkzinho do AVA. Legal, ótimo. Coloquei lá o link, coloquei também o slide, todos os slides dessa aula. Né? Isso, baixei também. Tá, e depois também essa aula está sendo gravada, e aí também eu vou anexar lá, né, na sessão 1, né, também essa aula gravada, tá bom? Ok. Então, bom, deixa eu só me apresentar, não sei se você me conhece. Ainda não. Então, eu sou o professor Guilherme, né? Eu sou formado em 1979, em engenharia mecânica. Em 1983, eu fiz engenharia civil. Depois, em 2000, eu fiz pós em mecatrônica. Em 2002, eu entrei e fiz também, até 2004, mestrado em automação e controle, né? E depois fiz outras coisas, cálculo estrutural, tudo. Bom, mas eu comecei a dar aula para a Anhanguera em 2011, né? E venho dando aula já esse tempo, teve um ano, 2 anos parado, mas voltei a dar aula de novo na Anhanguera, muito bom, né? Aí, eu vou dar também aula de topografia e gerenciamento, e também vou dar aula de materiais de construção civil 2, né? São 3 disciplinas esse semestre. Agora, como é que vão ser minhas aulas? Nesses últimos 2 semestres, por causa de pandemia, que está sendo online, aquele negócio todo, eu coloco os slides, né? Coloco todos os slides aí, aqui, e vou explicando, né? Todos eles, vou lendo tudo aquilo que tem que ser lido, explicando se tem exercício, fazendo tudo passo a passo, procurando não deixar escapar nada, sabe? E se tiver na dúvida, né? A gente vai podendo esclarecer tudo direitinho, tá? Então, eu acho que é tranquilo. O que eu peço para vocês, assim, todo slide, no final de cada slide, tem uma série de 3 exercícios, de múltiplas escolhas, as respostas, né? Então, eu peço que para cada semana vocês resolvam, né, o exercício da aula e me mandem. Aí eu vou dizer qual que é o meu e-mail, direitinho, né? Você passa pelo meu e-mail e eu vou abrir uma planilha e vou colocando e vendo todos os exercícios, quem fez, e vou marcando lá. No final, eu vou contar como exercício desafio nota máxima, né? Valendo aí a pontuação toda aí. Além desses exercícios desafio nota máxima, que eu chamo de exercício dado em sala de aula, né? De acordo com as aulas, eu também vou passar um exercício para vocês de desafio nota máxima, mas é em grupo. Então, quando formar a turma, né? E cada um tiver o seu grupo, né? Aí eu passo lá, não sei quantos grupos vão ser, vamos dizer que tenha 4 grupos, né? Então, passo 4 textos, né? E cada um escolhe o texto aí, o grupo, e faz um exercício também para entregar. Tudo isso para somar na nota né, do primeiro bimestre, e a mesma coisa se repete no segundo bimestre. Então, não tem segredo. Também posso dizer para você, garantir que quem assiste todas as aulas e responde os exercícios, não vai ter dificuldade, né? Comigo na prova, nada.
porque eu não vou ficar inventando moda, que negócio de querer. Não, é o que está na aula, o que está nos exercícios, é o que vocês vão ter numa prova, né? E nos desafios nota máxima. Então, é tranquilo, tá? Eu vou agora, então, se você tem alguma dúvida, pode perguntar, né? Quer saber mais alguma coisa? Não, tá tranquilo. Tá Tranquilo, tranquilinho. né? Eu acho que eu não tive nesses 2 semestres aí, graças a Deus, não houve problema nenhum, né? Então, vamos continuar desse jeito, né? Tranquilinho. Tranquilo. Então, eu vou agora postar o slide, tá bom? Ok. E a gente começa a aula em cima desse slide. Eu não sei se a sala de vocês é grande, se tem bastante aluno. Primeira aula, Eu sou de normalmente... engenharia elétrica. A maioria da galera que tinha na sala era de engenharia civil ou produção. É, Aí eu não sei quantas pessoas tá matriculado nessa disciplina. é. Eu tentei entrar agora aqui na relação para nossa nota de presença, né? Mas ainda não está postado no AVA, sabe? Sim. Então eu também não sei. Mas 10 semanas já aparece, né? Com Ah, sim. certeza. Tranquilo. Tá. Então eu vou agora buscar aí o slide, tá certo? E a gente começa aí conversando sobre eles. Beleza. Eu só vou perguntar para você se você consegue enxergar o slide. Tô vendo sim. Tá Tô vendo, vendo né? o PowerPoint normal. Ótimo, ótimo. Então vamos lá. Eu vou colocar em tela cheia, tá certo? Sim. Eu também, de vez em quando, eu dou uma saída, assim, para ver se tem alguém aí precisando entrar, se não está liberado, tá bom? Belezinha. Mas eu acho que não tem erro, né? Sim, sim. Então, é esse daqui, ó. Meu nome, então, é Guilherme Moura e Paula Lima, né? Aí, aqui é o conteúdo do PEA, tá certo? O que nós vamos estudar em circuitos elétricos, tá? Então, a gente vai fazer na primeira sessão 1, né? As leis de circuitos, né? Teórico, nós vamos falar sobre eles hoje, né? Dessas leis, que é muito importante, e nada aqui é complicado, e vou devagarzinho, se tiver dúvida, vai, né? Interrompendo, perguntando, tá certo? Então, são as leis de circuitos elétricos, tem as leis de Ohm, né? Lei do Kirchhoff, né? Das correntes e de Kirchhoff das tensões, né? A gente vai ver tudo direitinho. Na segunda sessão, os princípios da linearidade de circuitos elétricos, teorema de superposição, teorema de Norton, teorema de Trevisan, né? Vamos ver direitinho. E na sessão 3, né, temos teoremas da reciprocidade, de substituição, máxima transferência de potência, parte 1 e parte 2. Depois, nós temos aqui análise node-modal, método de tensão de nós, método de tensões de nós com fontes de corrente independentes, né, de corrente de tensão independente. Então, uma série de coisas que a gente vai ver aí. Na sessão 1, na sessão 2, depois nós temos a análise das malhas, na sessão 3, a transformação dos tipos de circuitos elétricos. Isso tudo também vai estar para vocês aí nessa transparência, né? Que eu vou estar, já está aí no AVA, né? Então, só estou dando uma repassada aqui, né? A gente não vai falar cada item desse agora, senão a gente vai ficar aqui, né? Sim, Muito sim. tempo. Então, é isso daí. Então, você, junto com os slides, estão os PEAs, né? Aqui também no livro e nos slides também a palavra do autor, tal, que vai dizer a importância das leis e teoremas dos circuitos elétricos, os métodos de análise de circuitos elétricos, os elementos armazenadores de energia, circuitos de primeira e segunda ordem, né? Então, ele dá uma explanação aqui, né, de tudo. Aí começa, então, a unidade 1, que são realmente as leis e teoremas de circuito elétrico. Então, existe um convite aqui, né, para estudar, né, para o estudo de tudo isso daí, principalmente a lei de Ohm e das duas leis de Kirchhoff, né, que é a lei de Kirchhoff das correntes,
que a gente fala LKC, né? E a lei de Kirchhoff, né? Das tensões, né? Que é o LKT, né? Redução aqui, né? Lei de Kirchhoff de tensões e lei de Kirchhoff das correntes, né? Que são aí a matéria de hoje, praticamente, nós vamos introduzir tudo isso daqui, né? Então, isso aqui é uma pincelada do autor também. E agora, então, ó, a sessão, né? 1, aula 1. Quando a gente for fazer os exercícios, né? Quando eu chegar aqui na parte de exercício, que eu peço para vocês me mandarem, eu sempre vou pedir o seguinte, ó, eu lembrei agora, você vai mandar, eu vou passar o e-mail meu. Aí você manda lá para mim assim, ó, circuitos elétricos, seção 1.1. Aí, exercício 1, 2 e 3, né? E o nome seu direitinho, a sua série e tal, para que eu possa localizar, né? O que eu peço é que copie o exercício, né? Coloque no Word, né? Tranquilo, coloque no Word, mas com as identificações. Porque eu recebi, assim, exercício assim, ó, sem falar nada, e dizendo assim, letra 1, exercício 1, letra A, exercício 2, letra D, exercício 3, letra C. Eu não sabia do que se tratava. Então, é muito simples, copiar, né? Fazer um copy das questões, das 3 questões, colocar os dados da pessoa, do aluno, do jeitinho, qual é a aula, né? Lá, sessão 1, que é a aula 1, parte 1, né? E os exercícios com as respostas direitinho, não tem erro. Aí, com isso, eu vou marcando direitinho nas planilhas, tá? Então, é só lembrei agora aqui para ficar, né, registrado isso daí. E também, na próxima aula, se tiver mais gente aqui no negócio, eu também vou repetir isso daí, tá? Então, a primeira coisa nessa sessão 1, na primeira aula, ele vai falar um pouco das leis de circuitos. Eu não sei se você já tem noção, já está em engenharia elétrica, aquele negócio todo, se já está adaptado a essa parte de circuitos. Ou vai ser começo de tudo? Como é que você está? Vai ser o começo de tudo mesmo. Tenho bem basicão mesmo. Tá. Porque, tudo bem, teve para alunos, né, assim, anos passados, que às vezes estavam envolvidos diretamente no assunto, sabe? Através de trabalho, tudo. E a gente trocou muita ideia junto, assim, né? E trocava os exemplos, tudo, ficou, desculpa, ficou dinâmico, sabe? Inclusive, a gente até aprende bastante coisa, sabe? O cara está na prática, sabe? Na parte de materiais de construção, a parte de aula que eu dei de estruturas hiperestáticas, aquele negócio todo, deu para, sabe, era legal. Quem sabe nessa turma também tem pessoas que estão envolvidas para trocar ideia. E as que, claro, é tudo novo, né? Está aberto aí para diálogo, para pergunta, para tudo, tá? Tudo. Nunca fique com dúvida, né? Do desenho eu estou um pouco mais acostumado do desenho, que eu trabalhei com projetos elétricos, mas desenhando quadro de distribuição, né? Legal. Eu tenho um pouquinho de noção do desenho, mas bem básico, assim, sabe? Lá, ótimo, gente, ótimo, né? Eu também faço projeto aí elétrico, né? Também faço. Eu tenho o software, né? Na verdade, meu software é o Windows 4, né? Entendi. Né? Então, assim, toda reforma lá do APAI, né? Lá da fazenda, eu fiz todo o projeto lá da reforma, todo o projeto novo para a APAI, né? A APAI ganhou uma verba na época, doada pela Heloísa Erondina, porque ela tinha um irmão aqui na APAI Taubaté, e ela doou uma verba para fazer toda a reforma da parte elétrica. Nós fizemos, eu fiz todo o projeto da parte elétrica, sabe? O prédio inteiro já foi feito, tudo funciona hoje, legal. Mas isso que você está falando com os desenhos, né? No AutoCAD, né? Através do Windows 4, né? A distribuição de cargas, tudo muito legal, sabe? É gostoso mexer com essas coisas, né? Bem legal. E eu já estou aí há 47 anos trabalhando sem parar. Nossa. Esse ano vou completar 48 anos de trabalho. Né? 48 acho que já completei.
Eu já completei. Eu fiz aniversário semana passada, por isso que eu já completei. Eita, parabéns aí. Mas não parei de trabalhar, eu gosto, né? Então é legal. É legal. Então vamos começar. Então, eu já falei. Né? Tranquilo. Então, o estudo, ó, eu vou lendo e vou introduzindo comentários, tudo que a hora que for necessário, né? Porque eu faço isso porque não quero. Tudo isso está no livro, né? No livro que está lá para vocês também, no PEA, né? No AVA, né? O que eu faço é procurar não pular nada, né? Não deixar passar nada. Tentar passar para vocês tudo que tem no livro, tudo que tem aí no PEA de vocês, né? Item por item. Então eu vou devagar, vou explicando à medida possível, as dúvidas tirando aí, né? Acho que não tem problema, né? Por enquanto é assim que eu tenho feito e, graças a Deus, tem dado certo. Tranquilo. Então, tá? Mas assim, se precisar interromper, manda bala, tá? Beleza. Não se aveste, não. Então, o estudo dos circuitos elétricos é essencial para a sua profissão, principalmente para o engenheiro elétrico, né? Pois, ao longo da sua rotina profissional, né, serão analisados sistemas dessa natureza constantemente. Vai fazer parte do seu dia a dia isso daí. Verificando a capacidade de resistividade do circuito, a condução de corrente, né? Nós vamos ver tudo isso daí, o nível de tensão aceitável, entre outros assuntos a mais, né? Dessa forma, para colocarmos em prática o conhecimento que deverá ser adquirido ao longo dessa sessão sobre as leis de fundamento, ou que fundamentam, né, os circuitos elétricos, considere a seguinte situação. Por exemplo, ele vai dar um exemplo aqui, que você é um engenheiro, né, que você tem aí uma empresa de produtos elétricos e uma das suas funções vai ser analisar os circuitos elétricos de determinados produtos, né? Verificar se está tudo correto ou não. Verificando as características e peculiaridades de cada sistema, né? De forma simplificada. Então, ele aqui vai falar aqui duas figuras, a figura 1.1 e a figura 1.2, tá? A figura 1.1 tem um circuito que a gente fala que é um circuito paralelo. Por quê? E depois a outra é o circuito em série. Qual que é a diferença entre um e o outro? Quando é paralelo, aqui você tem, por exemplo, um sistema de voltagem aqui, que pode ser uma bateria, né? Esse é um circuito, ele vai passar esse R1, esse R2, são resistências, né? Você tem o I, que é a corrente, e você, né, que vai fazendo sempre isso daqui, ó, ele pode estar ligado depois a uma lâmpada, alguma coisa, né? E então, essa corrente, por enquanto, não é o caso, mas só para entender que a corrente está passando por R1 e por R2, e voltando aqui, né, para a bateria, fazendo isso daqui. Ele é paralelo porque as duas resistências, R1 e R2, estão em paralelo, ó, paralelo, né? Por isso que fala circuito em paralelo. No outro caso, você tem em série. Então, a corrente I, que é corrente, ela passa em R1 e depois passa em R2 em série. Então, acho que dá para ver assim perfeitamente nesse sistema, esse exemplo, né, esse desenho, o que é um circuito em paralelo, o que é um circuito em série. Né? Depois vamos ter outros tipos de circuito, com outras configurações. Mas quando se falar em paralelo, é dessa forma. Quando se falar em série, é dessa forma aqui. No caso, ele está indo sempre a direção da corrente é positiva, faz nesse sentido, para o negativo. Se for ao contrário, ela vai ser menos, né? Vai ter o sinal de menos na frente. Então, aqui também é a mesma coisa. Aqui, a flechinha está indicando, né, o sentido da corrente. Esses circuitos, embora, né, muito simples, quer dizer, não quer dizer que seja muito simples, né? Podem ser considerados como módulos ou trechos de circuitos, né? Pode ser um pedaço do circuito, que estão presentes na maioria dos produtos produzidos na sua empresa, né? Esse exemplo aí que você é um engenheiro e você vai analisá-los. Assim, como você poderá analisar os circuitos anteriores, né? Esses dois que a gente viu agora,
quais leis devem embasar, né, suas análises sobre esses sistemas. Então, quais são as leis que você vai ter que trabalhar para analisar esses sistemas? Quais são as peculiaridades e características de cada elemento nos respectivos circuitos elétricos? Também, tudo isso nós vamos começar a ver. Para auxiliá-lo nas análises, você irá estudar ao longo dessa sessão as leis fundamentais que norteiam o circuito elétrico, né? Então, ela deseja aqui, a escola, o livro, bons estudos aí para o aluno. Tá? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre as leis. Para iniciarmos o estudo a respeito do circuito elétrico, então, é necessário, é fundamental, né, primeiramente, identificar e compreender as leis e os teoremas que vão reger esse circuito, né? Sendo assim, nessa sessão, estudaremos sobre as leis fundamentais que norteiam esse sistema a saber. Então, são as duas leis, as leis de Ohm e as leis de Kirchhoff, né? Sendo que as leis de Kirchhoff, por isso que fala leis, são duas leis. A lei de Kirchhoff das correntes elétricas e a lei de Kirchhoff das tensões. Então, uma lei é corrente, a outra é tensões. Ademais, serão apresentadas as análises que devem ser realizadas para circuitos elétricos contendo fontes dependentes. Tá? Então, é isso aí. Quer dizer, nós temos que prestar atenção e entender essas três leis aqui, né? Direitinho, que é o que vai nortear todo o sistema elétrico. Como seriam as análises de circuitos elétricos sem leis e teoremas que os norteassem, né? Como é que vai ser? Se não tem regra, é difícil, né? Qual é a importância da lei de Ohm e de Kirchhoff, né? Essas leis embasaram as demais análises de circuitos elétricos, tais como análise de malhas e análise nodal. Isso nós vamos ver também nas próximas aulas, sobre como que a gente analisa isso daí. Mas o importante é conhecer essas três leis aí. Porém, antes de iniciar, né, propriamente dito, o estudo sobre essas leis, alguns conceitos serão apresentados para auxiliar na compreensão dos assuntos apresentados na sequência. Então, eu vou pedir um segundinho só para ver se chegou mais alguém. Eu vou fazer isso, e para ver, é só você por enquanto. Só fugiu hoje. Puxa vida, mas... um dia comum, né? Não tem jogo, não tem nada. Hoje é quarta? Não, hoje é terça, não é nem quarta-feira. Então, primeira aula, né? Ainda, o pessoal ainda está procurando, né? Sala, tudo, né? Acho que... Tem gente que não está conseguindo acessar o AVA também. Também, né? A gente, só para você saber, depois se alguém perguntar, esse link dessa aula, nós, professores, mandamos para a coordenadora, né? Para a Ana Flávia, que ela também, no horário que ela fez, está fazendo, ela está divulgando também quem não está acessando o AVA, né? Através do WhatsApp, de alguma forma, ela também enviou, já está com certeza, enviou para todos os alunos, né? No grupo aqui ainda ninguém perguntou sobre, né? Eu não sei. Mas com certeza vai, né? Vai dar certo. E depois dessa aula vai estar, toda vez que acaba a aula, tudo, eu vou e salvo isso daí, sabe? E coloco no AVA também. Né? Não deixo para o outro dia, nada. Sempre procuro fazer no mesmo dia. Aí o aluno depois, ele pode revendo. Entrar lá e escutar a aula, né? E a nossa conversa. Belezinha. Tá? Então, vamos ver o que é. O que é, assim, a simples... o que é circuito elétrico, né? É conceituado como um conjunto de N fontes e cargas, né? Então, é isso daí, ó. Eles são interconectados, né? Então, o circuito elétrico é isso. Você tem, né, fontes, né, como o caso de uma bateria e tal,
e cargas, né? Dependendo do que vai puxar, uma série de coisas. Então, circuito elétrico é simples aqui, né? Ramo é denominado como a representação de um único elemento, né? Podendo ser uma fonte de tensão ou um resistor, né? Por exemplo, né? Então, é um ramo dele, né? Que a gente viu aí o R1, o R2, aí, a fonte, a bateria, né? Com aquele V, né? Volt, né? O nó, que vem a ser o nó, é designado como um ponto ou uma junção elétrica entre dois ou mais elementos, né, de um ramo. Então, aonde que, por exemplo, está unindo, né, como se a gente voltar aqui, né, aqui você tem um nó, né, bem nesse pontinho aqui, né, é onde que faz essa união aqui, né, que a gente chama de nó. Como se fosse um pontinho ali, né? Como se fosse um pontinho, exatamente, né? Então, tranquilo, né? Você tem aqui os elementos, tudo certinho, você tem o circuito, né? Então, depois, esse que fala laço, ou loop, né? Fazer um loop, né? A gente ouviu muito falar sobre daí, né? Você vai ver todo o circuito, né? Como é que anda todo o circuito, né? Então, é o termo que é usado, é o laço, né? Como se fosse um laço mesmo, né? Ou loop que fala, né? Então, é definido como qualquer caminho fechado em um circuito elétrico. Então, você vai ver que ele pode ser tanto indo do mais para o menos, como do menos para o mais, no estudo. Então, quando é do mais para o menos, é positivo. Quando é menos para o mais, aí é negativo lá, as contas que a gente faz, tudo. Usa o sinal, nós vamos ver, de negativo. Então, o loop é esse caminho que o circuito faz, que a gente vai acompanhando, né? Tá? É só aí para entender aí o que vai, né? A gente vai falando. Tranquilo. Agora, então, a lei de Ohm, né? Você vê, ele era um alemão, 1826, né? Alguns tempos atrás, não é muito, né? Pensar bem. Né? Um pouquinho. Imagine que até lá ninguém sabia de nada disso, né? É isso que eu sempre imaginei, né? Quer dizer, até então, né? Sim. Não tinha energia elétrica, não tinha poste, não tinha nada, certo? Era lampião, era, né, tocha, sei lá o que, né? Sim. Então, se for analisar, ó, até que é recente, né? 200 anos não é muito. Né? Ninguém viveu isso, mas não é muito. Então, esse físico alemão, George Simon Ohm, né? Ohm, né? Estabeleceu a relação entre tensão, entre corrente e entre resistência em um circuito, denominado, então, como lei de Ohm. Pegou o último nome dele, né? E colocou lei de Ohm. Né? Eu trabalhei com alemão na minha vida aí, mais de 25 anos. Mas aprendi muito, cara. Muito, muito, muito. Sei, nossa. A partir das informações obtidas por meio dessa lei, foi possível definir que a voltagem, a tensão, dada em volt, né, sobre um resistor R é diretamente proporcional à corrente. Então, uma está ligada à outra, percorrida nesse mesmo elemento, podendo ser representada, então, por se ver, ele está diretamente aqui, né, ligado à corrente, né? Ou seja, Ohm definiu a constante de proporcionalidade para o circuito, para o resistor como. Então, aqui, ó, vamos dizer assim, a voltagem dele, volt lá, é igual, né? Que é a tensão, né? A tensão, ela é igual a corrente multiplicado pela resistência, tá? Então, V é tensão média em volts, I é corrente média em amperes, né? Dada em ampere, a unidade, aqui a unidade volt, aqui a unidade em ampere, e resistência medida em ohm, né? Que é
o símbolo aqui da unidade dele. Aí o que acontece? Então, se você, como eles estão sempre ligados, um outro proporcionalmente ligado entre um e outro, daqui você tira todos os valores. Ou seja, se você quer saber quanto que vale a resistência, R, é só dividir volt pela corrente. Se você quer saber quanto que é a corrente, é só dividir volt pela resistência, né? Então, e se você quer saber a voltagem, é só multiplicar a corrente pela resistência, tá? Então, é simples, né? Passa para lá dividindo, né? O que está multiplicando o lado de cá, né? E vice-versa. Então, essa formulazinha é relativamente simples, está em tudo quanto é lugar. Tá certo? Se tiver dúvida, pode falar. Tá tranquilinho. Tá tranquilinho. Estou só anotando aqui também as fórmulas. Deixar anotado. Certo. Tá certo. Então, tá lá. Essa é a lei de Ohm, né? Que são proporcionais uns aos outros ali, ó. Então, é direto, né? Às vezes você quer saber a sua corrente, você tem resistência, né? Tem a vontade, aí você faz só aplicar. Aqui, queria repetir, tem um erro aqui, né? Coisa, mas não é erro, né? Eu repeti sem querer. É possível ainda definir a potência que é dissipada por um resistor, né? Em termos de seguintes equações. A potência dissipada é igual I ao quadrado, né? Multiplicado por R. Aqui repetiu aqui, ó. No livro está repetindo, mas tudo bem. Ou seja, a potência também é a voltagem, né? Ao quadrado dividido por R. Então, aqui está dando uma formulazinha aí da dissipação, né? Da potência dissipada aí. É importante destacar que, para considerar os conceitos analisados anteriormente, é necessário verificar o sentido lá, da corrente. I é a corrente, né? Aquilo que eu falei, né? Se é positivo ou negativo, nós vamos ver aí. E a polaridade da tensão V, né? Onde é mais e onde é menos, né? Se pegar uma pilha, por exemplo, está lá marcado lá onde é positivo e onde é negativo, né? A pilha, né, comum, né? Todo que tem lugar vai ser assim, né? Bateria de carro, tudo está marcado, né? Onde é positivo, onde é negativo, né? Inclusive, fala para você não inverter, né? Para não dar problema, né? Tá um curto aí. Normal, né? Faz parte. Então, olha lá, polaridade, devendo elas estar de acordo com o sinal positivo, que é convenção, né? Onde é o positivo, conforme ilustrado na figura abaixo aqui, tá? Então, analisando ainda essa figura 1.3 aqui, né, podemos verificar que a corrente flui, olha lá, até no sentido dela aqui, ó, ela flui do maior para o menor potencial, né? Do positivo para o negativo, tá certo? Será, então, obtido que a voltagem é a corrente vezes a resistência e ela é positiva. Se você faz o contrário, né, em contrapartida, se a corrente fluir do menor potencial para o maior, então será adquirido V, vai ser negativo I vezes R. Tá? Aí negativo aqui, ó, I vezes R. Sempre, maioria das vezes, eu acho que tudo, né, é sempre indicado aqui, né, onde é positivo, onde é negativo, né? Tá? Então, é bem assim, por enquanto. Por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo. Mas então, é o que eu falo assim, se a gente acompanha tudo direitinho, não fica com dúvida, tudo vai fluir normalmente, sem dificuldade, sabe? O ruim é chegar lá na frente com um monte de dúvida, né? Aí é o ruim, né? Então a gente vai devagar, né? Vai explicando tudo, tirando as dúvidas, para que não tenha dúvida, né? Isso é normal, é aprendizado, né? Faz parte. Faz parte, né? Ninguém nasce sabendo, né? Aí ele manda você pesquisar. Ele fala, né? Aqui, ó. Apresentamos nessa sessão apenas os conceitos relacionados à resistência em um circuito elétrico. Porém,
existe uma grandeza denominada condutância, né? Que permite analisar a capacidade de um elemento conduzir corrente elétrica. Quer dizer, um cabo, um fio, né? O que for aí, qualquer condutância dele para conduzir, né? Para fazer aquela corrente elétrica fluir, né? Inverte a definição de resistência, porque a resistência, o que quer falar? Segura, certo? A resistência, a própria fiação pode ser uma resistência, né? Segura aí a corrente elétrica. Então, essa condutância, né? Não, conduzir, né? Condutância, né? Permite, então, que a eletricidade, a corrente, né? Flui normalmente em um determinado circuito elétrico. Aí ele dá aqui, né? Por exemplo, uma dica, né? Para saber mais sobre esse assunto, né? Ele fala, leia a seção 2.2 do livro Fundamentos de Circuito Elétrico. Esse livro, ele está, então, aí, disponível aí, né? Na biblioteca virtual, né? Dando o endereço aqui certinho. Na verdade, vocês, da Anhanguera, em qualquer disciplina aí, qualquer... Nossa, tem um negócio imenso na mão, sabe? De informação, né? Imenso. Na verdade, tudo que vocês procuram, vocês acham. Né? No meu tempo, nem biblioteca tinha. Tem que caçar mesmo. Quando achava algum livro, ainda estava em inglês ainda para variar. Mas tinha biblioteca. Bilíngue aí também, né? Sempre teve, né? Mas não é o que é hoje que vocês têm aí. Nossa, a diferença da água para o vinho. Né? É da água para o vinho. Poxa, e tudo hoje em dia, no meu tempo também, ó, não tinha computador, não tinha... Nem calculadora não existia, você quer saber. Né? Você vai falar que eu sou muito velho, né? Mas é verdade, quer dizer, não existia. A gente tudo na mão. Tudo na mão. Naquela época tinha achar seno, cosseno, tangente, tudo. Logaritmo. Prendia mais. Pô. Tudo na mão. Você tem uns livros, tábua de logaritmo, tábua disso, não sei o quê, para procurar valor, número lá e fazer os cálculos. Então, hoje vocês têm... Nossa, eu consegui meu irmão trouxe, quando eu saí no segundo ano de engenharia, fui para o terceiro, meu irmão foi para os Estados Unidos, trouxe uma calculadora Sony. Ela fazia as 4 operações mais raiz quadrada. Nossa. Maravilha. Fazia conta pra caramba. Nossa, contar os maiores sucessos. Aí quem tinha podia comprar, né? Poxa, é isso aí. Mas não tinha nem computador, não tinha nada. Evolução. E agora, por exemplo, eu falo assim de boca cheia, né? O aluno hoje, ele tem a calculadora lá, seno, perde o botãozinho, cosseno, tá aqui, não sei o que, tá aqui, tá tudo, né? E não adianta fazer aquele monte de cálculo, né? Antigamente você aprendia mais, pô. Não é verdade? Antigamente aprendia mais, porque tinha que fazer na mão ali, você era obrigado a fazer. Hoje você aperta 2 botãozinhos, você nem quer saber o porquê que saiu a conta. O importante é o número final. Eu tive aula com o Ortiz Pai, né? Da engenharia, 1975, 76. Era tudo na mão, eram 4 folhas de papel maço e todas as contas tinham que estar na prova. Tudo. Senão ele não considerava nada. Ele achava que alguém passou o valor para você. Deixa eu cortar o senhor rapidinho. Vê se tem alguém na sala, tem um rapazinho que disse que está tentando entrar. Opa, aí. É isso daí mesmo, o Wellington. O Wellington Araújo, isso. Eu gozado que eu cliquei lá para entrar direto. Wellington, tá me ouvindo ou não? Agora eu tô ouvindo. Ótimo. Eu já comecei a aula aí, mas essa aula também está sendo gravada, tá, Wellington? Ah, não, tranquilo. É que eu cheguei meio... Tá atrasado hoje. Não, mas tudo bem. Depois também, acabando a aula, já começa a preparar para colocar no AVA lá também, tá? Beleza. Então, seja bem-vindo. Né? Seja bem-vindo aí. Então, é o que eu falei, eu estou passando os slides, a gente vai fazendo uma leitura e vai comentando tudo aqui para não ficar com dúvida, tá bom? Show. E se você, Wellington, tiver aí com dúvida, pode interromper, né? Tá? Não tem problema nenhum. Ok. Outra análise importante a se realizar, né?
tratando de circuito resistivo, né, que tem resistência, que negócio todo, é a averiguação dos valores extremos, né? Que um resistor, por exemplo, pode possuir, né? Com esse elemento pode apresentar valores entre 0 e valores até o infinito, vamos falar assim, certo? Que ele fala, né? Vai embora. Serão verificados 2 casos em questão. O primeiro caso, né? Valor de resistor igual a 0, R igual a 0, a gente fala que é curto-circuito, está no sistema de curto-circuito. Quando é 2, valor do resistor igual a infinito, né? Qual o número, né, que tem no infinito, vamos falar assim, a gente fala que é circuito aberto. Então, a gente fala curto-circuito e circuito aberto, os 2 casos, né? Para o estudo do primeiro caso, curto-circuito, utilizaremos a figura 1.4 para auxiliar na análise desse circuito aqui, do circuito. Nós vamos ver agora aqui. Então, tem 2 casos aí. É o circuito curto-circuito, vamos falar assim, e o circuito aberto. Então, o primeiro aqui é o curto-circuito. O que ele quer dizer o curto-circuito? Que ele falou que o resistor lá é 0, né? Então, se R é 0, V também é 0, tá? Tá certo? Então, aí você tem a corrente, você tem uma fonte, uma bateria, o que for lá, né? Nesse caso, se o caso está que a resistência aqui, o resistor aqui é 0, então ele está em curto-circuito que fala, tá? Nesse caso, analisando a figura 1.4, fica evidente que a tensão e a resistência, para o caso 1, né, possuem valor 0. Porém, a corrente pode possuir qualquer valor, tá? Dessa forma, temos que a voltagem, ó, é igual a IVR, que é igual a 0, certo? Se ele deu 0 aqui, ó, o R é 0, né? Então, ele está em curto-circuito que fala, tá? E o outro caso, que é o segundo caso, é circuito aberto. Ou seja, o valor da resistência não vai ser mais 0, tá? Então, aqui, analisando a figura 1.5, podemos perceber que, nesse caso, a corrente possui valor igual a 0, porém, a tensão pode possuir qualquer valor. Dessa forma, temos que a corrente é o limite, né? Você estudaram limite lá no começo, né? Da resistência, quando tende a 0, né? Até tende ao infinito, né? De V dividido por R igual a 0. Então, isso daqui é uma formulazinha, é uma maneira de explicar quando você tem um circuito em curto-circuito e um outro circuito aberto que fala. É importante enfatizarmos a diferença entre curto-circuito e circuito aberto. É conceituado como curto-circuito o elemento do circuito com resistência próxima a 0, né? Consequentemente, tensão próxima a 0. Já o circuito aberto é conceituado de forma como possui um elemento do circuito com resistência próxima a infinito, consequentemente, corrente próxima a 0. Então, porque, né, você tem aí obedecendo à lei de Ohm, né? Isso tudo ainda é teoria direitinho, né? Fala assim que a gente vai poder, né, entender à medida que vai caminhando tudo da melhor forma. Essas teorias têm que ser passadas mesmo, não tem como. E a outra lei que a gente falou, né, que é a lei de Kirchhoff, né? Então, Kirchhoff, ele tem 2 leis, né? A lei das tensões e a lei das correntes. As leis de Kirchhoff, né, elaboradas pelo físico alemão, outro alemão, né, Gustavo Robert Kirchhoff, né, que também coloca o nome dele na lei que ele criou, podem ser divididas em 2, sendo a lei de Kirchhoff das correntes, né, conhecida por LKC, ou a lei dos nós, e é também chamada lei dos nós, né? E a lei de Kirchhoff das tensões, né? Nomeada também como LKT, que também é conhecido como lei das malhas. Então, você pode ouvir, em vez de ouvir isso daqui, você pode falar a lei dos nós ou a lei das malhas, que são as leis desse Kirchhoff, desse alemão. Essas leis
complementam, né, a lei de Ohm, sendo dessa forma ferramentas de análise essenciais para o estudo dos circuitos elétricos. Então, para complementar a lei de Ohm, você tem essas duas leis de Kirchhoff. Na lei de Kirchhoff das correntes, né, corrente é o I, né? A lei dele para corrente, para o I, né? A lei de Kirchhoff das correntes baseia-se na lei da convenção da conservação das cargas, a qual define que a soma algébrica das cargas dentro de um sistema não muda, tá? Portanto, a LKC estabelece que a soma algébrica para as correntes que entram em um nó é igual a zero. Então, é essa lei que definiu. Ou seja, você pode ter várias correntes lá no seu circuito. I1, mais I2, mais I3, mais I4, mais IN vezes, ele é igual a zero. Essa é a lei das correntes de Kirchhoff, tá? É possível apresentar o conceito, né, da lei de Kirchhoff das correntes por meio da figura 1.6, né, circuito ilustrado aqui, tá? Então, você tem aqui, por exemplo, um I total, tá? Um I total aqui, a corrente total, que vai ser igual ao quê? Ó, eles têm sentido oposto, certo? Se o I1 é positivo, está passando positivo para o negativo, o outro aqui é o contrário, é o sentido. Então, é menos I2, tá? Então, é a somatória, né? Aqui, no caso, como ele está no sentido contrário, não é o I total I1 mais I2, né? Então, porque você tem aqui o I1 que é positivo e o I2 que é negativo, né? Os sentidos são diferentes, né? Se viesse para cá, né, fizesse esse daqui assim, seria um mais o outro. Mas, no caso, eles estão invertidos aqui, ó, tá? Um exemplo, né? No caso, né, sabendo pela lei dos nós, né, que está aqui, né? Porque nó, né, que fala, né, das correntes que está, né, onde estão os nós. Kirchhoff das tensões. Então, ele viu Kirchhoff das correntes e agora a lei de Kirchhoff das tensões. A lei de Kirchhoff das tensões baseia-se no princípio da conservação de energia em um sistema elétrico. Conservação. Partindo desse pressuposto, né, esse princípio indica que a soma algébrica das diferenças de potencial ao longo de um circuito deve ser igual a zero, né? Logo, LKT, né, estabelece que a soma algébrica de todas as tensões ao longo de um loop, né, desse caminho pelo circuito, né, laço, o caminho fechado, deve ser igual a zero, né? Então, temos, portanto, né, que tá aqui, ó, a somatória de todos, né, os circuitos, as tensões tem que ser igual a zero, né? Ele está dizendo aqui que é a outra lei dele, que ele fala que tem que ser igual a zero. E a gente vai ver que, para a gente calcular, né, a gente vai usar essa expressão, como vamos usar a outra expressão também das correntes, né? Então, lá, N é o número de tensões em um caminho fechado. Quantas vezes você vai ter N, né? Quantos N's, quantas tensões você vai ter lá, né? VI é inésima tensão, né? Tem tantas tensões aí. Podendo ser representadas aqui nesse esquema aqui, né? Você tem aqui, ó, o sentido, né, é da esquerda para a direita, né? O sentido horário. Então, você tem um V1, um V3, 2 e um V3. Do mais para o menos, do mais para o menos, né? Tá certo? Então, como é que fica? Olha lá. Aqui, o V1, quando entra aqui, ó, no V1 aqui, ó, do menos para o mais, certo? Olha lá, do menos para o mais. Depois aqui, ó, do mais para o menos. Aqui, ó, do mais para o menos. Então, do menos para o mais, menos V1, mais V2, mais V3 é igual a zero. Tá certo? Porque ele está fazendo, né, esse loop, né? É esse daqui, ó. Tá? Está fazendo esse sentido. Então,
menos V1, mais V2 e mais V3 tem que ser igual a zero. Essa é a lei do Kirchhoff para as tensões aí. Tá? Então, ele está tentando aí explicar, né, direitinho. Quando é um caso, quando é outro, quando é positivo, quando é negativo, né? Agora, análise de circuito com fontes dependentes. Outras são independentes, agora são fontes dependentes. Então, também tem um desenho, tem um esqueminha direitinho aqui, né? E a relaçãozinha aqui das fontes. Compreendendo as leis básicas apresentadas, é possível analisar tanto circuitos elétricos com fontes independentes, né, que a gente viu aí, né, circuitos analisados até o momento, né, independentes, quanto circuitos elétricos com fontes dependentes. Tá? Em relação à análise dessas fontes dependentes, podemos dispor de 4 tipos a saber. 4. Olha lá. Primeiro caso é o caso A, da figura 1.8a. Esse caso aqui, ó. Esse é o primeiro, certo? Tensão, né? Fonte de tensão controlada por tensão. Por tensão, tá? Olha lá, por tensão. Então tá aqui, letra A. Depois a letra B, ó. Aqui é tensão, letra B. O que é isso daqui, ó? É corrente, tá certo? Olha o símbolo aqui, ó. Então são fonte de tensão controlada por corrente, tá certo? Então você tem, então, K1V é fonte de tensão, né? Controlada, né? A fonte de tensão controlada por tensão, e K2V é fonte de tensão controlada por corrente. Tá lá o símbolozinho lá. Depois, isso são tensão. E agora as correntes, né? As duas leis lá, né, de Kirchhoff, né? Tensão e corrente. Fonte de corrente é o 3, fonte de corrente controlada, né, por tensão. Então, está aqui, você tem uma corrente, tá certo? Então, é fonte de corrente controlada, né, por tensão. E a outra é fonte de corrente controlada por corrente, tá? Então, as 4, né, 2 de tensão e 2 de corrente, tá certo? Aí tá explicando aí o símbolozinho, tudo direitinho, certo? Então, aqui, ó, o que está passando aqui em cima, tá vendo lá? É uma tensão do positivo e negativo, e aqui é uma corrente, ó. Então, você tem 2 casos para tensão e 2 casos para corrente, tá? É importante destacar que o valor da fonte dependente de tensão ou corrente, né? A gente viu os 4 casos aí, será proporcional à tensão ou corrente do circuito em estudo, né? Proporcional. Então, aqui você tem um circuitozinho aqui, ó. Né? Vamos falar assim, ó. Para exemplificarmos a análise de circuitos elétricos contendo fontes dependentes, né? Vamos verificar, né, a figura 1.9 que está aqui. Então, você tem aqui, ó. Você tem aqui 20 volts, né? Aqui 5 ohms, que eles chamam de VX, tá? Aqui você tem 4 VX, tá? Que eles chamam também 4 VX, certo? E o sentido da corrente, né? O I1 aqui, é esse sentido aqui. É de mais aqui para mais aqui, e aqui é menos, tá certo? Então, se na equação a gente viu que tudo você tem que somar e igualar a zero, é o que ele faz aqui, ó. O que ele faz aqui, ó. A LTK, né, lei de Kirchhoff, né, de tensão que tem que ser igual a zero a soma algébrica. Então, aqui você tem, se o sentido é esse, você tem menos 20, tá certo? Mais 5 e 1, né? E mais 4 VX, que ele chama aqui, tá? Tem que ser igual a zero, tá certo? Então, ó, algebricamente, que ele fala, a lei é você somar algebricamente. E também está dizendo aqui qual que é o sentido da corrente. A gente dizia quando é mais ou quando é menos.
Sendo que 5 e 1 é o VX que ele chamou lá, ó. 5, esses 5 e 1 é esse VX aqui, ó. Tá? Esse VX aqui, ó. Né? Tá certo? Dessa forma, a gente tem, se esse daqui é VX, olha lá, ó, menos 20, mais, eles chamam aqui de VX, mais 4VX é igual a zero. Então, aqui você tem o seguinte, ó, 1VX mais 4VX são 5VX, tá certo? Você passar, né? Então, você tem 5VX aqui é igual a, passou o 20 para lá, o 20 negativo para lá, então ficou igual, 5VX é igual a 20, tá? Então, quanto que vale VX? VX vale 4 volts. Olha lá. VX, a unidade é volt, certo? Vale 4. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que substituir aqui, tá certo? Você tem 4 VX, né? Então, 4 vezes 4, VX vale 4, é igual a 16 volts aqui, tá certo? Então, você tem 20 volts aqui e 16 volts ali. Então, deu para calcular aqui quanto que vale isso daí, tá? Então, olha lá, vou repetir. É pura matemáticazinha, né? Só que tem que prestar atenção no quê? Em sinal, né? E fazer a sentença, né? Algébrica aqui. Olha lá. Porque esse é o sentido, então vem para cá, vem para cá, vem para cá, menos 20 volts, 20V, né? Que fala menos 20, tá? Continua o 5, que eles chamam de VX. 5 com a corrente e 1 passa para cá. E mais, aqui é mais também 4V. Então, é igual a zero. Igualou a zero, tá aí, tá certo? Agora, ele fala para você, né? Você não pode somar banana, né, com laranja. Então, o que vale esse daqui, ó? Esse daqui, né, o 5 e 1 é igual a um VX. Ele chamou de VX lá, ó. Tá? Ele colocou, deu nome. Então, aqui tem o nome de banana, aqui tem o nome de banana também. Olha lá, tá certo? Então, aí você soma os dois, ó, né? 5, que é 1VX, olha lá, 1VX mais 4VX são 5VX, né? Passa o 20 para mais, fica positivo, para lá, né? Da porteira, pula a porteira, tá? Aí passa o 5 dividindo, você descobre o valor de VX. Esse valor aqui, ó, você sabe quanto é que é, tá certo? Que é 4 vezes 4, 16 volts. Ó, parece, né? Você vê assim, nossa, mas é simplesinho, né? É só uma questão de colocar a sentença aqui direitinho, tá? Não tem erro, né? Às vezes você quer calcular, é uma continha dessa que a gente faz. Só prestar atenção, né? Prestar atenção para você fazer a sentença de uma forma correta. Né? Porque se fizer errado, aí não dá certo mesmo. Professor. Oi. O sentido, no caso, é sempre o... igual está mostrando ali, o L1, certo? Então, é o I1. Aqui I1, isso. Mas no caso do exercício, ele está dando esse sentido. Ah, tá. Pode variar Tá? de exercício para Se exercício. você olhar as outras também, o outro esqueminha lá atrás, também está indicando o sentido. Às vezes uma setinha, né? Aqui em cima, né? Uhum. Então, foi dado esse sentido aqui nesse probleminha. Por isso que você fez. Se fosse ao contrário, né? O que acontece se fosse ao contrário? Aí você menos aqui, na verdade, o valor numérico, e aqui vai ser mais. Vai passar depois para a porteira para o lado de lá, né? Uhum. Mas o resultado, como é que eu falo? O resultado mesmo tem que dar 4 aqui, e 16, tá certo? Né? Mas se você fizer ao contrário, você faz menos 4V, né? Menos 5, que é o I, né? E mais esse, né? Aí passa para lá da porteira, troca o sinal do mesmo jeito, né? O valor tem que ser esse daqui, tá? Mas ele sempre fala, quer dizer, na maioria, né? A gente sempre vai encontrar a indicação do sentido da corrente, né? Da onde para onde, né? Normalmente é esse sentido aqui, né? Tá? Beleza. Tá certo? Show. É isso daí. É isso aí. Não fiquem com dúvidas. Senão eu vou ficar com dúvidas se vocês aprenderam ou não.
Agora, então, olha lá. Sem medo, vai falar aqui, ó, sem medo de errar. Aqui o livro fala, né? Você precisa analisar os circuitos da figura 1.1 e 1.2. Aquela figura da primeira lá. Eu vou voltar para mostrar qual que era a figura, tá? Para gente não ter erro. Aqui. Então, a figura 1.1 era o caso do circuito em paralelo, né? Tá aqui, ó, paralelo. E o outro, 1.2, é em série, tá certo? R1 e R2 em série. Olha lá, aqui você tem o sentido da corrente, tá certo? Lá, vem, desce, a outra vem e desce. A outra, o izinho aqui, faz todo sentido aqui, tá? Então, ele vai chamar... Agora, vamos falar, né? Esses dois exemplos que ele deu, tá? Só voltei atrás aí para a gente ver, né? No caso aí, tá? Então, ele fala, você precisa analisar os circuitos da figura 1.1 e 1.2, né? Você tem paralelo e em série. Observe que cada elemento dos circuitos irá influenciar diretamente o funcionamento do circuito em função da forma com que é associado, de que forma que ele é ligado a outro, né? Um liga o outro. Um é em série e o outro, então, é paralelo. Portanto, conforme estudado ao longo dessa sessão, verificamos que a lei de Ohm e as leis de Kirchhoff, né, embasam as análises dos circuitos elétricos. Vou até aumentar aqui. Né, sendo ambas ferramentas essenciais para o estudo, né, do sistema dessa natureza. Né? Sem essas leis, você não consegue estudá-las. Né? Completando-se entre si. Né? Complementando. Uma precisa da outra, não está diretamente ligada à outra. A primeira lei citada, né, denominada lei de Ohm, estabelece a relação entre tensão e corrente em um circuito elétrico resistivo. Resistivo porque ele tem aí uma resistência aí. Na verdade, tudo isso daqui, sem medo de errar, ele está reafirmando tudo aquilo que foi dito até agora. Tá? De acordo com os conceitos apresentados por ela, né, a tensão sobre um resistor é diretamente proporcional à corrente percorrida nesse mesmo elemento, né? O que foi dito exatamente lá atrás também. Dessa forma, é possível definir a constante de proporcionalidade de um circuito resistivo. Então, é dado assim, ó, tá? V, né, é igual a I vezes R, I é igual a V, né? Só trocar, ó, clique aqui, passa o R para baixo dividindo, né? Então, I é igual. Se guardar isso daqui, né? Aí, como é que é o seu valor de V? Tá aqui. Como é que é o seu valor de I? Passa o R dividindo, né? E quer saber do I? Né? Passa lá, né? O R para lá. Então, ó, na verdade, aqui ele fez errado, né? Porque, né, ele está errado, não, ele repetiu, né? Que nem lá na outra também, ele repetiu, né? Tá certo? Mas você consegue saber o valor de V, o valor de I e o valor de R. Na verdade, aqui, R, o que é o R? É V dividido por I, tá? Ele copiou aqui, ó, tá? Mas não tá. Então, quando você quer saber o valor de R, que não está dizendo, então, R é igual a V dividido por I, tá certo? Aqui há um erro aqui né? A fórmula está certa, mas faltou o R, né? A fórmula do R. Né? R é V dividido por I. Tá? É bem tranquilo, certo? Para utilização desses conceitos de forma correta, é importante analisar o sentido da corrente, aquilo que você falou também aí, né? Né? O sentido é muito importante. A polaridade da tensão no circuito elétrico, devendo seguir o sinal positivo. O sinal positivo, convenção, né? Aquele lá é positivo. E essa é a convenção internacional, né? No mundo, em tudo quanto é lugar é assim. Em relação à lei de Kirchhoff, devemos estudá-la sob 2 pontos de vista saber. Olha lá, repetindo, ó, ele insiste nisso, né? Análise das correntes e análise das tensões. Tá certo? Então, Kirchhoff é dividida a lei dele em 2 partes.
Então, você tem 3 aí. E voltando aí, ó, bem, né? Para gravar, né? Não tem erro, né? A lei de Kirchhoff, referente às correntes. Olha lá, I é a corrente, né? Denominada também de LKC. Está repetindo tudo, ó. O lei dos nós parte do princípio que a soma algébrica das cargas de um sistema fechado não pode ser alteradas. Dessa forma, né, essa lei estabelece que a soma algébrica das correntes que entram em um nó é igual a zero, podendo ser representada a definição por meio de uma equação como essa: I1 mais I2 mais I3 mais I4 mais IN lá é igual a zero. Então, é isso, essa lei que ele falou, através dessa e dessa, a gente consegue chegar ao resultado, de saber quanto que vale lá, o que a gente fica com dúvida. Tá? Então, ele chegou nessa lei e nas outras, né, colocou essa formulazinha, conseguiu, né, montar isso daqui, e com isso daqui a gente descobre e calcula tudo. Né? Já a lei de Kirchhoff, para as tensões, né, nomeada de LKT, né, ou lei das malhas, né, aqui era a lei dos nós, o de cima, baseia-se no princípio de que a soma algébrica das diferenças de potencial ao longo do circuito deve ser igual a zero. Também é a mesma coisa. É através dessa formulazinha que a gente vai encontrar o valor da tensão. Aqui o valor da corrente, né? Sendo assim, a LKT estabelece que a soma algébrica, aqui é somatória, certo? Né? De todas as tensões ao longo do caminho fechado deve ser igual a zero, podendo ser representado o conceito por meio de uma equação simples, que é essa daqui. Né? Em relação à análise de circuitos apresentados na figura 1.1 e 1.2, que é circuito em paralelo e circuito em série, né? Para circuito apresentado em ponto 1, que é o paralelo, né? O que a gente tem? Representa o circuito elétrico em paralelo, sabendo que a corrente vai ser um mais o outro, tá certo? I1 mais I2. Então, vamos voltar lá de novo, vamos mostrar lá direitinho, para a gente não ficar com dúvida. Olha lá, I1, ao sentido, ó, I1 mais I2, para você saber quanto que é a corrente, tá certo? I1, olha lá, está nesse mesmo sentido. Se tivesse essa daqui, tivesse sentido contrário, seria menos, né? Então, a corrente vai ser esse mais esse. Então, esse mais esse é igual a zero para saber a incógnita. Olha lá. Então, está aqui. A corrente I vai ser um mais o outro, né? Agora, na equação, você vai igualar a zero para saber um ou outro. Para o circuito apresentado na figura 1.2, né, que é paralelo, né? Então, que representa o circuito elétrico em série, paralelo foi o primeiro caso, agora em série, sabemos que soma das tensões em cada um dos elementos deve ser igual a zero, né? Então, se você usar, bom, vamos lá, primeiro. Para encontrar valores referentes à tensão, correntes e resistência em ambos os circuitos, é necessário considerar os fundamentos da lei de Ohm. Lembra? A gente falou aí que a lei de Ohm depende dos outros dois, né? As duas leis de Kirchhoff, né? E vice-versa, né? Kirchhoff complementa a lei de Ohm, né? E observar a relação da proporcionalidade do circuito elétrico sobre o quê? Sabendo que, né? O que é V? É I vezes R, tá certo? V, né? É I vezes R. Dado em volts, né? A corrente em ampere e a resistência em Ohm, né? Então, tá lá. I é V dividido por R. Passa para cá o R, tá certo? I é V dividido por R. Ele repete. Mas o que é o R? É V dividido por I, né? Aqui existe um erro de imprensa. Não é um erro, quer dizer, tem a forma do R aqui que está faltando, né? Ambos os circuitos devem obedecer tanto o L
LKT quanto o LKC. E a lei de Ohm. Um complementa o outro. Tá? Então, ele repetiu aí, reforçou tudo que a gente vem falando aí, gradativamente. Deixa eu só olhar se tem, daqui a pouco tem mais alguém aí, a gente não sabe. Por enquanto, só é nós. Tá. Então, agora vamos avançar aí na prática, né? Direitinho, né? Analisando o circuito elétrico com fontes dependentes. Descrição da situação do problema. Muito sim, muito legal. Para sintetizar o conteúdo aprendido nessa sessão, vamos supor a seguinte situação. Você, como engenheiro eletricista, deve analisar um circuito elétrico que dispõe de uma fonte de tensão dependente, representada pela figura 1.10. Opa, tá aí, ó, né? 1.10, né? Agora só mudou o valorzinho aqui, ó, né? Olha lá, o sentido, então você tem aqui 20 volts aqui, você tem aqui uma resistência, né, de 5 ohm, que ele vai chamar isso daqui, para simplificar, de Vx, né? E aqui você tem uma corrente de 5Ix, né? Eles chamam de Ix, 5Ix. E esse é o sentido, ó, mais para mais, né? Depois vem para mais aqui, e aqui pode ser menos. É necessário determinar qual é a tensão Vx e a corrente X, quanto que vale a tensão Vx e quanto vale a corrente Ix, aplicando o conceito de LKC e LKT, né? E a lei de Ohm, os três, aplicar os três, né? Então, como é que a gente resolve esse problema aí, que é parecido com o outro, certo? Sabendo pela lei de Kirchhoff, né, das correntes é I, né, das correntes, que a soma algébrica em circuito fechado das correntes deve ser igual a zero. Portanto, temos que, o que nós temos aqui, ó? Ó, tá lá, ó, menos 20, porque o sentido, lembra? Olha o sentido, né? Assim, ó, menos 20, tá? Depois, mais, ele chama de 5i. Tá? Aqui, para saber a corrente, era 5, 5i. E o outro já é também dado 5i. Vai 5i e vai 5i aqui. Então, aqui você já tem, aqui, ó, 10i, né? 10ix, 10ix. Cada, o 5ix vale Vx, tá certo? Ele chama de Vx. Então, você tem 10ix, 10, né? 10ix é igual a, passa para lá o 20, é igual a zero, passa para lá, é igual a 20. Quanto que vale X? Vale 20 dividido por 10, que é igual a 2 amperes. A corrente é 2 amperes. Como ele chamou aqui, voltando, aí não está só a resposta, não é essa. Voltando para cá, para saber o valor da tensão ali, ó, né? Você vem para cá e você tem o quê? Você tem 5, né? E X. E X vale 2 amperes, né? Então, quanto é que vale 5 vezes 2? 10. A unidade é 10 volts. Então, você acabou descobrindo o quê? Né? E essa tensão, que ele quer saber, vale 10 volts. Olha lá, tá lá. Px vale 10 volts. Né? Então, é aqui, ó. É a lei das correntes, né? A sentença algébrica, tá certo? Atendendo ao sentido da corrente, você faz a equação. Aí, como você chama isso daqui de Vx, tá certo? Aí é só fazer. Vocês veem, tem 10 aqui, né? É igual a 20, ó. Né? Passa para lá, porque aqui é negativo, passa positivo. Vem para cá dividindo, dá 2. Então, cada X vale 2 amperes. Você tem 5, 5 vezes 2, 10 volts. É o valor da tensão. Da tensão Vx, aí, ó. Né? É simples, né? Simples. Agora, pessoal, então, a parte vamos dizer assim, de matéria, né? De teoria, nesse caso, nessa primeira aula, ela vem até aqui.
né? Essa primeira aula, então, ela vem... Alô? Espera aí. Alô? Veio até aqui. Então, agora, aquilo que eu falei, vou repetir aí, né? Para cada aula, tem uma série de 3 exercícios, que chama-se aqui no livro, né? Faça valer a pena. Então, para todas as aulas, né, sempre vai haver uma série de 3 exercícios. E que eu peço para vocês, para a classe, que me entreguem, né? Que me mande. Eu vou falar aqui o meu e-mail daqui a pouquinho para você, tudo direitinho. Que me mande toda semana essa série. Copiar isso daqui, né? Copiar, responder e mandar para mim. Copie em Word, né? Mete um X lá na resposta correta, com o seu nome, né? Dizendo, porque são vários outros exercícios. Meu nome, João, nasci não sei o quê, quarto série A, de elétrico, do mecânico, sei lá, né? Exercício da primeira aula, ou aula 1.1, aí vem exercício 1, 2 e 3. Copie e dá a resposta. E manda no meu e-mail. Eu pego esse né? Praticamente é uma folha, né? Nem isso. Pego essa folha, esse anexo seu, né? E coloco na minha planilha que você mandou direitinho. Se tem algum comentário para que eu faça, eu vou fazer, né? Você colocou a letra B lá, mas presta atenção, a resposta não é bem essa. Olha para você só, né? Eu faço um comentário, alguma coisa, para você corrigindo, né? O que foi feito, né? E vou marcando lá para vocês. Entregou, fulano tal entregou, fulano tal não entregou. Quando chega na época de sair as notas, então eu vou chamar isso daqui de exercício, desafio, nota máxima, de sala de aula, tá certo? Das aulas aqui, de sala de aula. Então, se você entregou todos os exercícios direitinho, para mim, na minha planilha está marcado lá, que você entregou tudo. Se vale 1.000 pontos, eu vou lançar 1.000 pontos para vocês. Se a somatória de 800 pontos, eu vou lançar 800 pontos, tá? Eu vou registrar sempre guardando numa planilha, quem mandou, não mandou. Toda vez que você me manda, imediatamente, né, quando eu recebo, eu já salvo o exercício numa pasta, né, e vou na minha planilha e marco lá. Se eu tiver que fazer alguma observação, né, eu faço, né, na aula seguinte, vocês todos tomaram aí uma resposta que não é a correta. Presta bem atenção no que ele fala, sei lá, né? Eu vou chamar a atenção tentando corrigi-los, tá? Então, essa série de 3 exercícios é nada mais do que uma retrospectiva aí do que foi dito até agora. Se todos vocês forem acompanhando a aula e fazendo exercícios, né, respondendo conscientemente, né, com certeza vocês não vão ter problema na prova. Isso eu garanto para vocês. Agora, o aluno que fala para o outro vizinho, manda para mim que eu não fiz. Aí complica, entendeu? Aí, você pode ganhar os pontos de desafio nota máxima, mas na prova você não consegue, não. Tá? Então, eu vou olhar, eu vou ver aqui os exercícios aqui, eu vou ler para vocês a série de 3 exercícios. São exercícios diretamente relacionados no que a gente já fez agora, tá? Então, faça valer a pena, que está no livro. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Para realizar a análise de um circuito elétrico, é importante conhecer as leis fundamentais dos circuitos elétricos, aquilo que já viu, sendo elas a lei de Ohm e a lei de Kirchhoff, das correntes e das tensões. Kirchhoff tem 2 leis, das correntes e das tensões. A respeito das leis básicas para a análise do circuito elétrico, associe as leis dispostas na coluna X, da coluna A, com as suas características listadas na coluna B. Então, você vai relacionar a coluna A com a coluna B. Então, está aqui, coluna A, o que ele fala? Lei de Ohm. O que se relaciona à lei de Ohm? Define a constante de proporcionalidade
para um resistor, ou a lei de Ohm baseia-se na lei de convenção de energia em um circuito elétrico, ou a lei de Ohm baseia-se na lei de convenção de carga em um circuito elétrico, né? Então, ele está relacionado a um desses aqui. Qual que é? O 2, coluna A2. A lei de Kirchhoff de circuitos, né? Então, ou é o primeiro, ou é o segundo, ou é o terceiro. Então, o 2 está relacionado a um desses daqui. E o 3 aqui, que é de tensão, lei de Kirchhoff de tensão, também, então, é o que sobrar, vai ser isso. Então, vou fazer. O que ele fala aqui, ó? Letra A. O 2 está relacionado com 1, né? O 3 está relacionado com o 2, o 1 está relacionado com o 3, né? Letra B, o 2 está relacionado com 1, o 1 com o 2, o 3 com 1, e assim por diante, ó. Ele faz aqui uma miscelânea aqui de respostas. Uma dessas aqui, com certeza, é a correta, tá? Então, olha só, é copiar isso daqui, não está difícil, né? O próprio nome fala, né? E já, opa, esse daqui é a letra tal. Mete um X, manda, e vai mandar junto com as outras. Eu vou ver, ó, fulano tal fez. Ótimo, tá lá. Já marco lá, ok, né? Então tá tudo certo. Ganha ponto. Facinho. A matéria é pouca, né? Então tá fácil. 2. Na prática, do segundo exercício, na prática, tanto um curto-circuito, quanto um circuito aberto, que a gente viu os dois casos, tá? Podem ser desejados ou evitados, dependendo das circunstâncias da aplicação. Porém, para garantir uma ou outra situação, devemos contar com a combinação de vários componentes, cuja análise pode ser feita pela lei de Ohm, pela lei de Kirchhoff de circuitos e pela lei de Kirchhoff das tensões. Com base nos conceitos de curto-circuito e circuitos abertos, que a gente viu direitinho aí, avalie as seguintes afirmativas. Aí, ó. 1. Curto-circuito. Ó, que ele vai dizer, certo? 1. Curto-circuito representa um elemento em circuito com resistência próxima a infinito. Esse circuito aberto representa um elemento do circuito próximo à resistência, com resistência próxima a zero. Então, está correto isso daqui? Né? 2. Em curto-circuito, a tensão e a resistência possuem valor igual a zero e a corrente pode possuir qualquer valor? 3. Em circuito aberto, a corrente possui valor igual a zero e a tensão pode possuir qualquer valor? A seguir, né, você vai assinalar a alternativa que indica as afirmativas corretas. Então, está aqui, ó. A1, as afirmativas corretas, tá certo? A1 e 2 estão corretas? A3 não? Letra B, A2 e 3, A1 não. A letra C, apenas A3? Letra D, apenas A2? E letra E, as 3 estão corretas. Tá? Então tá aí, facinho também, né? Tá bem, né? Tranquilo. E o exercício 3 é a análise da figura 1.11 aqui, né? Que, com base na lei de Ohm, na lei de Kirchhoff de corrente e na lei de Kirchhoff de extensão, né? Resolva o circuito, encontrando o valor correspondente à tensão Vx. Então, tá aqui, ó, né? Olha aí, ó, um circuitinho simples, e nós vamos fazer, né? Você vai, aqui está o sentido, ó, tá vendo? O sentido da corrente aqui, ó, aqui também, ó, tá? Então, você vai fazer aquela equação, né? Das correntes de I, né? I1 mais I2 mais I3, né? Sei lá quantos tem, né? Fazer aquela continha lá direitinho, chama I1 aí, esse aqui de Vx, e você calcula, então, tudo aí, né? Então,
Então, é uma continha tão simples quanto a outra. Então, pessoal, nesse caso, ó, tá aí, os três exercícios, né, que devem ser entregues, né, é coisa de rápido, né, bem rápido, para mim, com o nome direitinho na próxima aula. Quer dizer, agora eu vou falar já para vocês o meu e-mail que eu mais trabalho direitinho, né, para que possa, né, receber direitinho, tá? Certo? Então, eu vou sair dessa página. Aqui está o Wellington e o Valdez. Ô, Wellington. Oi. Deixa eu perguntar para você. Você também é da engenharia elétrica? Eu sou de elétrica. De elétrica também? Isso. O Valdez também, certo? Também. Ah, ótimo. A classe que você... Bom, hoje em dia é diferente, né? As coisas, quer dizer, tem a sala... Quando estava todo mundo junto, antes de separar, a minha sala tinha 4 pessoas só, de elétrica. Era eu, o Valdez, o Iago e o Bonani. E esse Iago e o Bonani aí... Mas eles estão aí na jogada ainda, né? Não, eles estão. Só que hoje eu acho que não deu para eles assistir a aula. Tá. Então, agora, ó, eu vou conversar um pouquinho com vocês, né? Porque a teoria e o exercício eu passei já, tá certo? Hoje é mais assim a apresentação, já andei conversando e tal. A aula deve ir normalmente, se eu não estou enganado, até 9h30, né? Mas eu quero conversar um pouco assim, como que vai conduzir o meu e-mail, né? Direitinho, para que vocês não tenham problema, tá? Eu vou só tirar o slide, tá? Só para vocês me verem. Chique. Acho que é... Eu não sei por que não aparecia aqui. Eu já tirei, né? Já. Só tá o nome, só. Então tá aqui agora eu aqui, ó. Olha lá. Vai lá. Demora um pouco. Tá. Que ainda não apareceu, não. Agora apareceu. Isso. Para mim não apareceu, não. Não? Tô no cantinho aqui, ó. O daqui apareceu de você ir do lado direito. Aqui eu apertei quem que tá participando e tem como você fixar lá a pessoa. Eu não manjo muito disso, mas eu tô aqui pequenininho aqui, né? Ó, meu e-mail, toma nota para mim, porque é o seguinte, eu tenho e-mail da Anhanguera e tenho o meu e-mail particular. Agora apareceu. Entendeu? Prazer. Então, eu costumo, todo dia de manhã, é quase que 100% certeza, eu abro meu e-mail particular, sempre. Então, como eu fiz também nos outros semestres aí, eu passei o meu e-mail particular, né? E aí, você pode mandar para ele, né? Que dali eu já manipulo tudo lá, mando para a planilha, mando para isso, é até mais fácil, né? Então, eu gosto que assim, um e-mail só. Porque senão depois fica negócio, eu mandei lá, eu mandei aqui, eu mandei acolá, e a gente acaba comendo bola. Ó, o meu e-mail particular, em letra minúscula, é Paula Lima, tudo junto, Paula Lima Eng, E-N-G, Paula Lima Eng, @hotmail.com. Por que Paula Lima? Meu nome é Guilherme Moura de Paula Lima. Então, meu sobrenome é Paula Lima, né? Não é nem Lima, nem Paula, é Paula Lima. E o meu escritório de engenharia, eu tenho já desde 89, eu fiz uma homenagem para o meu pai, colocando o sobrenome dele era Paula Lima, eu coloquei Paula Lima Engenharia, Arquitetura e Construções. Então, o meu e-mail é Paula Lima Eng, de engenharia, eng, E-N-G, @hotmail.com, tá? Facinho. Aí
vocês mandando lá, eu já tenho as planilhas, aquele negócio todo, né? Então, fica fácil para mim. Quando for passar as provas também, eu vou lá dizer, até na prova vai estar escrito assim, por favor, mandar, então, no e-mail da paulalima.eng@hotmail.com. Fica tudo concentrado, sabe? Fica mais fácil para mim, né? Então, é isso, né? Então, aonde mandar o exercício semana que vem, hoje, amanhã, quando vocês quiserem mandar, ainda hoje, né? Pode mandar, tá? Que eu já estou montando já a planilha, eu só não tenho a relação dos alunos ainda, né? Não tenho ainda, né? Então, é isso, né? Tranquilinho. O meu eu vou mandar provavelmente amanhã cedo. Não tem problema. Mandou, o que acontece? Quando vocês mandam, eu automaticamente vejo lá, né? Analiso, se eu tiver que chamar alguma observação para vocês, até no próprio e-mail, né? Quando vocês mandarem, eu vou ter o e-mail de vocês. Se for caso assim, eu já posso até mandar assim, ó. Valdez, a questão número 2, dá mais uma olhada que você se enganou ali, ó. Presta atenção. Sabe como é que é? Aí dou um toque. Eu não posso responder direto, né? Mas, a não ser que tenha coisa que vai precisar explicar. Se vocês chegarem aí, vocês dois, né? Falar assim, ó, eu não consegui resolver o probleminha lá do terceiro, né? Ou não sei se está certo o que eu fiz. Aí a gente vai, então, opa, vamos lá, então. Isso é assim, 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 assim. A resposta é essa. Opa, né? Vou esclarecer e tirar a dúvida, tá bom? É lógico, né? Mas é isso, é mandar e todos vão ficar lá na planilha minha e quando sair a nota, né? Fica bem mais fácil. Aí eu somo tudo, bato os olhos e vejo. Inclusive, quando chega na época da nota, aquele negócio todo, eu mando a cópia para você. Eu coloco lá no AVA, ou no... Vocês vão... Eu vou pedir para vocês aí, dessa turma, abrir um WhatsApp lá de, né, circuitos elétricos, né? E a gente se comunica também direto ali, sabe? Como a gente sempre fiz aí nos outros semestres, a disciplina tinha um representante, que eu não sei quem vai ser, se vai ser um de vocês, né? Acho que é o que está aí, o Wellington mesmo, né? Eu tive que ser. Então, Wellington, aí é só você me dizer depois que você vai ser o representante e qual o contato realmente é esse, né? E se você puder abrir o grupo, abre o grupo. Depois a turma vai entrando no grupo, né? Tá, eu já até tinha comentado com o Valdez que eu ia fazer, ia colocar o pessoal que eu já conhecia, porque fica mais fácil a gente concentrar também a informação, né? Tipo, hoje tem aula, tal, tem que entregar um negócio, não sei o quê. Nossa, ótimo. Excelente. Porque comigo não tem erro, tá? Aí depois eu faço vai estar lá o WhatsApp, vai estar o celular, tudo, quer dizer, não tem erro, tá? Aí vai mandando, vai ter tudo, pede isso, pede aquilo. A gente estou no computador todos os dias, né? Graças a Deus é assim ainda, certo? Então, é isso. Aí abrindo, se você vai ser o representante, excelente, monta aí um grupo aí, né, circuito elétrico, ou um nome aí, circuito elétrico, e outra coisa, sei lá, alguma coisa que identifique lá o WhatsApp, né? E legal, a gente, nossa, porque eu vou colocar no AVA, né? E também coloco também no WhatsApp, né? Aí a pessoa, o outro aluno, então, não vai poder dizer assim, eu não vi, não fiquei sabendo, não fiquei sabendo, né? O semestre passado eu mandava também, assim, a aula, as coisas também mandava a aula gravada para o representante. Mas eu não vejo necessidade, certo? Eu vou, né, ficar, porque se já está lá no AVA, eu mando a mensagem pelo AVA, né, aquela parte lá que vai para todos da turma, que foi postado na unidade 1, seção 1, o slide, foi postado lá, aula gravada, o link, né? Todos recebem, né? Coloco no WhatsApp, então não tem como a pessoa, o aluno, dizer que não viu, que não sabe, né? Aí fica difícil. Às vezes fica tão cômodo que a pessoa se acomoda muito.
sabe? Depois chega no final, na época de prova, aí fala isso daí, né? Ah, eu não vi, o senhor não mandou. Ô, louco. Nossa, a coisa que eu mais faço é a comunicação, né? A comunicação. Então é isso. Se você, Wellington, fico até contente de saber. Se você, vou até marcar já aqui, ó, gravado, assinado embaixo, representante é o Wellington. Não, mas ô louco, porque eu tenho certeza que você vai ajudar muito, não só a mim, como a todo mundo, né? Vamos fazer o possível. Ah, com certeza, né? Aqui, ó. Estou só escrevendo aqui. Ótimo, pronto. Né? Pô, com certeza vai ser. Graças a Deus, todos esses semestres aí, os representantes, tudo ajudaram bastante, e a gente, através de vocês aí, ajudaram também os outros, colegas de classe. Foi tudo muito bom. É isso. Aí o e-mail meu, que eu prefiro, tá certo? Que mande, Paula Lima. Outra coisa que eu falo aqui, ó, eu não recebi. Às vezes eu quero pegar, eu mandei aí. Aí você vai ver, ó, não recebi. Aconteceu, olha, já a gente está conversando, é bom saber, que às vezes, dependendo de onde o camarada manda, cai nesse lixo eletrônico. Aí eu abro o lixo eletrônico também para ver se tem alguém lá. Mas para isso eu preciso da relação dos alunos também, né? Daqui a pouco tem gente lá, mas não sei se é aluno ou não. Né? Tem que ter. Então tem esses detalhes, tudo que a gente vai cercando o frango aí de tudo de jeito, sabe? Para não deixar escapar ninguém. O que mais que eu queria falar, em princípio, é assim, aí gostaria de ter o retorno de vocês aí de que assim tá boa a aula, quer dizer, vai devagar, a gente vai explicando. É um sistema, né, que a gente novo para nós, né, online, tivesse em sala de aula, né? Mas é muito importante a participação de vocês nas aulas, né? E não ter preguiça, dúvida, medo de perguntar, né? Eu também fui aluno, né? Por isso que eu falo, né? Vocês querem falar mais alguma coisa assim, que você achar que é interessante? Se está bom o sistema? Tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. No meio do caminho que esse negócio vai pegando mais. Não, mas tudo, né? Se vai ficando com mais dificuldade, as coisas das aulas também vão dando, né? Vai explicando novamente, vai. Isso daí, né? Nada, a única coisa que eu penso é que não acumulem dúvida. Não deixem dúvida, só isso. Né? Não tem vergonha, né? Eu falo para todo mundo, não tem vergonha de perguntar. Acho que faz parte do aprendizado, né? Olha, eu não entendi. Opa, vamos lá. Não entendi de novo. Então, vamos tentar. Até uma hora, mas agora entendi. Né? Assim, vai embora. Depois, quando for estudar tudo, opa, é tudo mais fácil, né? A matéria vai ser todinha dada, né? Tudo direitinho e no tempo correto. Né? Certo? Sem problema. Se precisar fora do horário, né? Ó, ou manda um e-mail onde está a dúvida sua, ou vai ter o celular lá no WhatsApp, lá, liga, né? Tive aluno que teve dúvida, ele perguntou, poxa, eu não cheguei nesse resultado. Aí eu peguei o telefone celular, liguei com o aluno, falei assim, ó, quer ver, ó, aqui que você está errando, ó, isso. Aí, nossa, mesmo, pronto, acabou o problema. Não custa nada e os dois ficaram contentes. Show de bola. Legal, eu fico contente. Né? A respeito do número do senhor, daí quando enviar um e-mail, daí vai ter lá no e-mail alguma coisa assim, ou o senhor quer me passar já, ou quer anotar o meu, daí o senhor me dá um alô lá? Faço. O número do meu celular, tá? Tá. Vocês estão com a caneta aí? Pode falar? Pode falar, eu estou anotando. Então, é 99782 6573. Tá? Eu vou repetir. 99782-6573. 99782-6573. Beleza. O endereço do meu celular, tudo. Depois aí você pode até mandar um WhatsApp, né? Para dizendo oi, né? Sei lá o quê, e eu respondo, né? Põe lá, oi, sou o Washington, né? Da elétrica. Ótimo, já sei. Aí eu salvo o Washington da elétrica. Né? Se precisar, né?
Quanto mais a gente se comunicar, é melhor para todo mundo, né? Então, não tem erro, é isso daí, ó. Né? E, graças a Deus, todas essas disciplinas até então sempre deram certo. Né? Se às vezes, ou por algum motivo, às vezes estou em obra, tal, demora um pouco, né? Eu não abri o celular, muitas vezes o celular está carregando, sei lá o quê, eu vou ver lá, opa, ele entrou em contato comigo aqui, ó. Eu volto sempre a responder, tá? Talvez às vezes não aconteça no mesmo instante, mas né, eu recebo bastante, né? Nossa. Então mas nunca fica sem resposta, nunca. Mesmo que a resposta diga assim, não sei. Mas não ficou sem. Ó, uma vez eu aprendi com o alemão, e eu nunca esqueci isso, há muitos anos atrás. Quando nem tinha negócio de e-mail, não existia nada desse negócio, não. Era telex. Né? Ele falava, nunca deixe de responder. Nunca. Uma questão, uma pergunta que fizer o cliente procurar. Nunca, o alemão falava isso daí. Nunca deixe de responder. E fala, mesmo que você responda que você não sabe. E eu nunca esqueci isso, cara. Nunca esqueci. Então é isso. É isso. E à medida que vai passando, a gente vai podendo falar mais, né? Sei lá. Depois vai ter a parte do trabalho, fora esses daqui, né? Eu vou escolher aí, né? No primeiro bimestre, né? O item, se tiver grupo, né? Se tiver, não sei quantos alunos vão ser, quantos grupos vão ser para formar. Aí esse outro trabalho faz em grupo, se é grupo de 3, 4, no máximo 4, 5. Né? Faz um trabalhinho também, né? Além do que está aqui, né? Mas ligado à matéria. Pessoal, eu passei trabalho assim gostoso, o pessoal gostou, sabe? Que nem materiais lá de construção, uma série de coisas. Eu falei para eles, vocês vão fazer o projeto no telhado da casa de vocês. Né? Pô, aí, o que acontece lá, que o aluno conseguiu perceber quanta coisa tem que saber de telhado. Qual o tamanho, material, telha, tipo de telha, onde que acha isso, espaço entre telha, espaço, sabe? E no fim todo mundo gostou, né? Mas assim, escolhe, era 4 em cada grupo, escolhi uma casa lá, e casa de um deles, né? Que aí não tem tudo uma coisa só, é tudo igualzinho, né? Cada um apareceu com uma casa lá. Mas gostaram porque pesquisou, viu o valor da telha, peso da telha, né? A distância de cada ripa, onde vai o caibro, tudo, né? Tudo se vai, né? Vai estar com laje, não vai estar com laje, inclinação, peso da chuva, peso da pessoa dentro em cima do telhado, uma série de itens. E o pessoal gostou. Né? Gostou, é isso aí. E vale ponto, todo mundo foi bem. Quando tinha dúvida, perguntava, olha, eu parei aqui, como é que eu vou agora continuar isso daqui? A gente ia explicando. Né? Deu certo. Coisa assim. Né? Eu vou fazer vocês fazerem um circuito diferente de todos os outros, por exemplo. Né? Já foi feito diferente do hobby lá. Né? É isso daí. Tá bom? Chique. Beleza. É isso. Eu não sei ainda a turma, o horário, não sei se é das 7 às 9h30, eu acho, né? Eu não tenho ainda, mas eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que é. Eu também acho que é. Aqui tava um horário diferente. Hã? Quase não entrei às 7, porque lá tava, acho que tá às 7h50, só que eu acho que devo ter visto errado. Não, é às 9, né? Às 7, né? 7 horas. É. Deixa eu tô abrindo aqui para eu ver. É isso. Não adianta continuar, cara, porque tem só vocês dois, né? Mas já ganhou ponto, né? Já ganhou ponto aí, ó. Legal. Tomara que a próxima. Se você puder ter um grupo depois, entrar em contato com o grupo, né? Eu vou salvar agora a gravação, né? Colocar lá no Ava, tudo. Então, aí vamos fechando toda a turma. Tá, já vou fazer o grupo aqui, vou adicionar o pessoal que eu tenho, que eu sei quem que é, e vou adicionar o senhor lá também.
Aí já fica certinho. Ótimo. Se você, não sei se é o caso, mas se você adicionar também a Ana Flávia como coordenadora, ela também acompanha todo, né? Ah, Não tá. sei. Se vocês acharem interessante, né? Colocar também, né? Não, se eu achar melhor, Não por mim não sei. tem problema. Normalmente, quando mandava alguma coisa, eu copiava ela no e-mail. No e-mail, né? Ah, Mandava no e-mail, avisando, olha, fiz isso, fiz aquilo. É daí. Nunca, não tive problema. Pode continuar assim também, do jeito que tá. Sem problema, beleza. né? Tá Vai bom? dar, vai dar certo. Tá. Então, aí a gente faz a aula 1.2 a partir da semana que vem, tá? Se vocês trouxerem dúvida, pode trazer, tá? E a gente vai resolvendo aí, Ok. na medida do possível, né? Tá bom. Então, Ô, professor, boa noite aí. boa noite, então, tá? Abraço a Abraço. todos. Prazer Sejam conhecer os bem-vindos aí, né? E ó, se cuidem, hein? Não, pode deixar. A pandemia não acabou, não. Não, tá louco. Acabei agora, hoje de manhã, entrei em contato com um colega, um amigão, mas ele era de São José dos Campos, né? E ele acabou falando, ó, que foi meu aniversário e passou em branco, eu estranhei. Pô, o cara esqueceu de mim. Mas não é, mas ele pegou a virose aí, o vírus aí, ó. Ele e a esposa. Agora ele sarou. Aí ele recebeu alta, aí ele escreveu para mim, hoje. Olha, e eu ainda reclamando que ele tinha esquecido meu aniversário. Coitado, não? Muito bom. Bom, é isso aí. Desejo. Falou, professor, um abraço, viu? Tá? Vou sair aqui também, que eu tenho que voltar pro turno. Você vai entrar agora?